hoje utilizamos o pensar racional, especialmente as ciências, como modo de compreender os eventos da realidade, da natureza, isso não foi sempre assim. Antes do pensar racional, os homens utilizavam uma outra forma de compreender a realidade, os mitos. Mito significa forma primitiva de compreensão da realidade pelo uso da imaginação. Trata-se de narrativas sobre a existência de deuses, sustentadas pela crença. Histórias, pois, fantasiadas da realidade, na ausência de explicações lógicas. Existem diversas mitologias, conforme variadas e antigas culturas. A mitologia grega é uma das mais importantes, pela direta influência que exerceu em nossa cultura ocidental. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga eram de diversos tipos: heróis, seres mortais, filhos de deuses com seres humanos. São também chamados de semideuses, como Hércules e Aquiles. Ninfas, seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Sátiros, figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Os sátiros não são deuses, também não são meros mortais, pois tomam do néctar, e assim como as ninfas, não envelhecem. São gênios campestres que protegem os homens e seus rebanhos das feras da floresta. Além dos aspectos ligados aos camponeses, os sátiros têm a ver também com a fertilidade e a música, sendo o deus Pan, o mais famoso deles, considerado o inventor da flauta. Centauros, corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. Havia também o Minotauro, metade homem, metade touro. Sereias, mulheres com metade do corpo de peixe que atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. Górgonas são tipos de monstros femininos com cabelos de serpente. Exemplo, a lendária Medusa. Quimeras, mistura de leão e cabra, soltavam fogo pelas ventas. Os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Deste local, comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Ciúmes, inveja, traição e violência também eram características encontradas no Olimpo. Muitas vezes, os deuses apaixonavam-se por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses e mortais é que surgiam os heróis. Como se originaram os deuses gregos? No princípio, existia o caos, fenda, que gerou Gaia, a terra, que por sua vez, espontaneamente, gerou Pontos, o mar, e Urano, o céu. A união entre Gaia e Pontos gerou
as antigas divindades marítimas, praticamente personificadas em Nereu, o velho do mar, que podia assumir todas as formas, diluir-se e desmanchar-se na água. Nereu é representado como um ancião de barba branca e corpo de peixe. Gaia, a terra, e Urano, o céu, também se uniram. Deles surgindo os titãs, como Oceano e Crono, e as titânidas, como a titânida Reia. Os irmãos uniram-se às irmãs, gerando diversas divindades. Por escolha de Gaia, coube a Cronos destronar o pai Urano, o céu, o que fez com uma foice de ferro, metal gerado por Gaia. Cronos castrou Urano e atirou no mar a bolsa escrotal e o pênis, que provocaram uma onda de espuma manchada de sangue, da qual nasceu a deusa Afrodite. Cronos, por sua vez, foi destronado, perdeu o trono para Zeus, um dos filhos da união de Cronos com Reia. Cronos temia ser destituído do poder como o pai, por isso devorava os seus filhos. Isso ocorre porque Reia enganou Cronos, quando do nascimento de Zeus, dando a Cronos uma pedra embrulhada num pano, o que permitiu Zeus nascer. Zeus chegou rapidamente à idade adulta, viril, e com a ajuda de Gaia, derrubou Cronos, forçando-o a ingerir um remédio de mostarda e sal. Cronos regurgitou primeiro a pedra, depois os demais filhos, Hestia, Hades, Poseidon, Hera e Deméter. Zeus e os deuses mais jovens combateram os titãs nas planícies da Tessália e se apossaram do Monte Olimpo, que passou a ser a morada dos deuses. Na mitologia romana, Cronos chama-se Saturno. Ao vencerem, houve a partilha. Zeus ficou com o Olimpo, Poseidon ficou com os mares, e coube a Hades o mundo subterrâneo da morte. Zeus, líder de tal luta, assume a posição de Deus dos deuses, ocupando o patamar mais elevado dentre imortais e mortais. É o chefe supremo do panteão olímpico grego. Seu nome, de origem indo-europeia, significa resplandecente, brilhante. É associado ao trovão e ao raio. Zeus é representado como um homem robusto, majestoso, com uma barba imponente. Era o deus mais venerado da Grécia, e o seu principal centro de culto era em Olímpia.
Zeus inspirou muitos mitos e lendas na literatura grega, sobretudo pela quantidade de mulheres que possuiu. Tinha como mulher oficial a deusa Hera, uma de suas irmãs. Na religião romana, Zeus era conhecido como Júpiter. Poseidon. Poseidon era o senhor do mar, o segundo deus em importância na escala do Olimpo, pois para os gregos o comércio marítimo era uma peça fundamental da economia. Poseidon era dono de um esplêndido palácio no fundo do mar. Sua mulher chamava-se Anfitrite, neta do titã Oceano. Hades, o deus da morte. Hades dominava o mundo subterrâneo. Embora seja conhecido como o deus dos mortos, Hades também é considerado o deus das riquezas contidas no subsolo. Sombrio e sinistro, Hades raramente visitava a terra e possuía um capacete que lhe permitia se tornar invisível. Costuma ser representado num carro de ouro. Ares, o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. A sua figura surgiu na época em que o ferro passou a ser utilizado para a fabricação de espadas e escudos, e os exércitos passaram a ter normas precisas para ataque e defesa. Sua mulher era Perséfone, filha de Zeus e da irmã de ambos, Deméter. Possuía Ares um caráter violento, apreciava cenas brutais e tinha prazer em observar a dor alheia. Ares não era cultuado na Grécia, onde o povo preferia a concórdia e a harmonia. Por essa razão, era muitas vezes o derrotado nos mitos gregos. Atena, deusa da sabedoria, venceu Ares várias vezes, o que era uma forma de demonstrar o triunfo da razão sobre a brutalidade. Apolo, deus do sol, irmão gêmeo de Ártemis, deusa da caça, filho de Zeus e Leto, tinha qualidades atléticas, musicais e poéticas. Possuía uma bela voz e tocava a lira. Os gregos o invocavam também em relação à medicina, criação de gado, agricultura e no manejo do arco e flecha. Hermes, conhecido como mensageiro dos deuses, era filho de Zeus com a ninfa Maia. Desse modo nasceu Hermes. Enquanto Hera dormia, Zeus seduziu e possuiu Maia. Na calada da noite, Hermes nasceu pela manhã. Hermes foi o deus dos pastores, do viajante por via terrestre, do peso e medida, atletas e ladrões, venerado pela astúcia e sagacidade. Inspirava também a literatura e a oratória. Como mensageiro dos deuses, Hermes guiava as almas dos mortos até o subterrâneo. É também associado à transmissão dos sonhos aos mortais. Hefesto, deus do fogo, artesão divino, que produzia muitos dos objetos e acessórios utilizados pelos deuses, inclusive os raios de Zeus. Hefesto, segundo Hesíodo, foi gerado espontaneamente pela vingativa e ciumenta Hera, em represália à paixão de Zeus por Metis. Porém, Hera, decepcionada com a feiura do filho, o atirou o Olimpo abaixo. Dionísio
Era um dos deuses mais populares. Conhecido em Roma como Baco, foi caracterizado de duas maneiras. Na primeira, como o deus do vinho, da vegetação, fertilidade e também padroeiro do teatro. Na segunda, como iniciador no êxtase místico resultante da entrega do corpo às substâncias inebriantes, com ênfase para as bebidas alcoólicas. Assim, Dionísio era considerado o inspirador de cultos de orgia. Dionísio era filho de Zeus com Semele, uma bela mortal, a quem Zeus prometera satisfazer todos os seus desejos. A deusa Hera, a deusa do casamento. Hera, além de irmã de Zeus, também foi a sua mulher oficial. Protetora do matrimônio, extremamente ciumenta, buscava castigar as mulheres pelas quais Zeus se apaixonava. Não perdoava aqueles ou aquelas que a ofendiam. As mulheres casadas costumavam invocar o seu auxílio no momento do parto. Hestia, deusa dos laços familiares, simbolizada pelo fogo da lareira, cortejada por Poseidon e Apolo, jurou virgindade perante Zeus. Embora não apareça com frequência nas histórias mitológicas, era admirada por todos os deuses. Quando os gregos fundavam cidades fora da Grécia, levavam fogo da lareira, como símbolo da ligação com a terra-mãe. Deméter, deusa da terra fértil, dos campos e dos cereais, especialmente do trigo. Era uma das deusas mais antigas, associadas à geração de Gaia e à sua própria mãe, Reia. Ártemis, deusa das florestas, da caça e dos animais selvagens. Em algumas cidades, era a deusa da fertilidade e do nascimento das crianças. Também era considerada a divindade da luminosidade lunar e protetora da juventude feminina. Atena, deusa da sabedoria, indústria, justiça, guerra e artes. Era filha somente de Zeus, que ao sentir uma terrível dor de cabeça, pediu a Hefesto, deus do fogo e padroeiro dos artesãos, que lhe abrisse o crânio. Do crânio aberto de Zeus, nasce Atena, já adulta. Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do êxtase sexual. A presença de Afrodite causava um alvoroço enorme no Olimpo. Zeus, temendo uma briga entre os deuses por causa dos seus encantos, resolveu casá-la com Hefesto, deus do fogo e ferreiro dos deuses, por ele considerado o mais estável emocionalmente. Também se conta que foi uma forma de Zeus castigá-la pela vaidade. O casamento não deu certo. A bela, alegre e atraente deusa não se encantou pelo feio, coxo e encardido ferreiro e o traiu com o deus Ares. Eros, o garoto alado que atirava as flechas para que as pessoas se apaixonassem, é filho dessa união de Afrodite com o deus Ares.
Para Platão, Eros teria sido gerado pela união entre a deusa da pobreza, Pênia, e o deus da riqueza, Recurso, durante uma festa na qual se celebrava o nascimento de Afrodite. Na famosa história de Eros e Psique, o deus do amor aparece como filho de Afrodite. No mito de Eros e Psique, se conta que num belo dia de outono na Grécia, as pessoas deixaram de prestar culto regular à deusa da divina beleza Afrodite. Abandonaram seu santuário para admirar a extraordinária formosura de uma simples mortal, a jovem Psique. Menosprezada pelos homens, que preferiam homenagear uma beldade humana, Afrodite teve um acesso de raiva. E para se vingar, Afrodite pede a seu filho Eros que use suas flechas encantadas e faça Psique se apaixonar pela criatura mais desprezível do mundo. Eros parte para cumprir sua missão, mas a beleza de Psique era tão grande que, ao vê-la, Eros se distrai e se fere com uma de suas próprias flechas. Vítima do encantamento que atingia deuses imortais, o deus feriu-se de amor. Apaixonado, Eros nada disse à sua mãe, apenas limita-se a convencê-la de que finalmente estava livre da rival. Ao mesmo tempo que oculta o seu sentimento, torna a Psique inatingível aos mortais terrenos. As dificuldades que encontraria, no entanto, junto à sua mãe Afrodite, que jamais aceitaria o romance, seria contornada por Zeus, até que Eros e Psique pudessem finalmente ficar juntos. Os mitos são histórias belíssimas que compõem o nosso imaginário e cultura. Os mitos gregos, presentes em nosso imaginário e em nossa cultura, sempre influenciaram largamente a literatura e a arte. Quem, por exemplo, nunca ouviu a história da lendária Medusa, a mulher que possui serpentes na cabeça? Outro mito famoso é o do Minotauro. Trata-se de um dos mitos mais conhecidos, tendo sido tema de filme, peça de teatro, desenho animado, jogos. Esse monstro tinha cabeça de touro e corpo de homem. Forte e feroz, habitava um labirinto na ilha de Creta. Alimentava-se de 7 rapazes e 7 moças gregas, que deveriam ser enviadas pelo rei Egeu ao rei Minos, que os enviavam ao labirinto. Muitos gregos tentaram matar o Minotauro, porém acabavam se perdendo no labirinto ou mortos pelo monstro. Queridos alunos, que este filme sobre a mitologia, sobre histórias fantásticas de diversos mitos, tenha ajudado para a compreensão da importância da mitologia para a filosofia e para a cultura, de modo geral, especialmente tratando-se da mitologia grega.